História com Chico Buarque começa com a banda no coral da escola e chega até Futuros Amantes. A impressão que dá é que a obra desse artista é tão grande que a gente sempre tem uma música pessoal ou uma música que conte a história do país. Essa é a base do musical Nossa História com Chico Buarque, que acaba de estrear em São Paulo. Eu me sinto uma artista digna quando eu chego num espaço, vejo o meu trabalho bem exposto, vejo outros diversos artistas como eu, tendo um lugar de dignidade para falar sobre o seu trabalho, né, tendo reconhecimento. Esse nome ele só me cativa, né, porque ele inquieta, ele traz a gente para ficar curioso, para saber quem são essas indomináveis presenças. Tamarana, música composta pelos irmãos Arrigo e Paulo Barnabé, que está no segundo disco da TT Espíndola, o Piraretã, lançado em 1980, que sucedeu o primeiro registro fonográfico dela com a banda formada com os irmãos Geraldo, Celito e Alzira Espíndola, o álbum TT e o Lírio Selvagem, que havia sido lançado 2 anos antes. Depois de uma bem-sucedida temporada no Rio de Janeiro, Minha História com Chico Buarque estreia nos palcos paulistanos com Laila Garran, que estava na montagem no Rio de Janeiro e está aqui, mas já faz um tempo, né? Vocês terminaram lá, foi setembro, outubro, é isso? A gente ficou em cartaz no mês de setembro inteiro, até iniciozinho de outubro, e a gente está retomando agora, ano novo, casa nova, esse teatro lindo, estamos aqui na montagem, passando som. Era dura saudade, é pra matar, eu fiquei até doente, menina. Se eu ficar na saudade, deixa eu estar. Saudade mata a gente, saudade engole a gente, menina. Heloísa Jorge vive Beatriz, mas vive muitos personagens em Minha História com Chico Buarque, porque é isso, né? São muitas histórias e muitos tempos, né, Heloísa? A gente tem o desafio de dar vida para 3 gerações diferentes de mulheres. Eu faço a Beatriz no segundo ato, né, conta a história de amor dessas 2 mulheres, mas eu também faço a mãe da Beatriz no primeiro ato, que é a Lindalva, e aí eu trago os tempos áureos da era do rádio, né, isso é localizado ali nos anos 60. Esse que é o barato da peça, sabe? A gente vai vendo inclusive como o papel da mulher vai se transformando também ao longo desse tempo, a relação com o amor, a relação com o casamento, a relação com o trabalho. A obra de Chico traduz nossos estados de alma e também momentos históricos que a gente está vivendo. É o mundo que me leva. Esses três períodos, 68, 89 e 22? Acho que porque são períodos muito sintomáticos, são causa e são sintoma ao mesmo tempo, e marcantes da história do Brasil, né? Então, na verdade, acho que 68, por todos os motivos óbvios, do recrudescimento da ditadura, AI-5, etc. 89, esse período de redemocratização, e 22, a gente não se foca especificamente nos eventos de 22, mas acho que 22 ele também não deixa de ser marcante como símbolo desses tempos complexos, confusos e polarizados. Consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li num tratado, está computado nos dados oficiais. Será ser livre sem querer. Analisando a obra do Chico, a gente dá para perceber muito nitidamente que é uma outra história do país que se conta através dessas canções, né? E eu acho que a gente tinha um pouco, ao ter essa noção, o desejo de que fosse uma saga dramatúrgica, né? Que fosse uma saga familiar. A peça ocupasse mais ou menos o tempo em que a obra do Chico Buarque está em cartaz no Brasil, assim. Quem vai secar meu pranto? Eu gosto tanto de você.
Eu digo que essa não é a peça que a gente escreveu sobre o Chico Buarque, essa é a peça que o Chico Buarque escreveu em nós. A exposição Indomináveis Presenças está no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo até o dia 7 de abril. São 114 trabalhos, 16 artistas, 7 regiões brasileiras e os artistas em diferentes fases de suas trajetórias. O foco é valorizar as perspectivas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, nas artes brasileiras. Não é uma tentativa de indexar ou de dizer essas são as artes visuais negras, essas são as artes visuais indígenas. A gente traz uma pequena amostra de uma pluralidade, de uma diversidade de olhares. Então não foi fácil, né, a gente chegar nesse número de 16, tanto que a gente convoca também, né, mais 4 artistas para trazer textos, né, artistas mais maduras dentro do mercado das artes, assim também como Ventura Profana para elaborar, né, criar a obra sonora que compõe a exposição. O que me encanta muito nessa exposição são essas conexões de afeto, né, essas suturas, né, tem um trabalho e outro, né, que eu acho que é mais que costura, né, a gente vai costurando as peles aqui, né, de cada artista. E esse nome ele só me cativa, né, porque ele inquieta, ele traz a gente para ficar curioso, para saber quem são essas indomináveis presenças. Eu me sinto uma artista digna quando eu chego num espaço, vejo o meu trabalho bem exposto, vejo outros diversos artistas como eu, tendo um lugar de dignidade para falar sobre o seu trabalho, né, tendo reconhecimento. É um espaço que gera reconhecimento para nós como artistas e projeta a gente para o mundo, né, para o território brasileiro. Essas 2 séries que estão aqui, eu trago o amor para o centro, onde eu coloco pessoas negras recebendo afeto, pessoas negras se amando, para questionar mesmo esse imaginário onde o amor ele é retirado e ele é negado para nós pessoas negras. Adentrar um espaço em um museu e você ver pessoas parecidas com você, obras parecidas com você, é um acalanto, né? A gente quer que as pessoas saiam daqui com questionamentos, com inquietações, com inspirações, né? Grávidos e grávidas de outras imagens. Esperam que dê errado, esperam que a gente não exista, mas a gente é indominável. E estamos presentes e estamos aqui representando o presente e o futuro, né? Semeando muito futuro. Essas multilinguagens, elas vêm por esse desejo de reeducação mesmo, né? Então a gente vai usar de todos os recursos, de todos os meios para falar com o público. A gente vem para a Rádio Cultura para falar de 2 novos programas que estrearam na programação. A Rádio Cultura Brasil completou 55 anos. E com isso eu queria dar um presente para os ouvintes, trazendo 2 novos integrantes para o nosso time. A gente que já tem Roberta Martinelli, João Marcelo Boscoli, Solano Ribeiro, Patrícia Palumbo, vai trazer para esse ano, para a programação 2025, André Barcinski, jornalista cultural, e o Edgar Piccoli, que sempre trabalhou com música e vai ter um programa aqui na rádio de rock. Então a ideia é que essa seja a rádio com os melhores especialistas de música brasileira. Rádio Cultura Brasil, 77,9 MHz,
André, você já vem de uma carreira grande no jornalismo cultural, já passou pelo jornal impresso, já foi correspondente internacional, escreve livros, fez documentários. Qual o diferencial na hora de fazer um programa de rádio na Rádio Cultura Brasil? Rádio é um meio que sempre me atraiu muito, né? Eu fiz programas de rádio desde o fim dos anos 80 no Rio de Janeiro, já tive muitos programas de rádio e é um meio assim que eu simplesmente amo. Oi, meu nome é André Barcins, que eu queria falar para vocês um pouco sobre o Dissonantes, o programa que eu estreio. A ideia do programa não é assim, vamos mostrar o lado B, coisas desconhecidas da música brasileira. Não é isso. É talvez surpreender as pessoas até pelo ineditismo, pelo diferente. Por exemplo, a Maria Alcina escolheu as músicas prediletas dela, que ela gravou. Cara, é muito legal isso, é o tipo de coisa diferente, né? Não é um top 10 da Maria Alcina que você pode, né? Não é um ranking de Spotify. É a própria Maria Alcina escolhendo as músicas que ela mais gostou de gravar. Eu vejo o programa como uma coisa muito eclética, muito variada, assim, sem nenhum gênero definido. Só tem que ter música boa e convidados e temas surpreendentes. Rádio Cultura Brasil. A gente abriu com 2 clássicos no comecinho dos anos 80. Esse último do Itamar Assunção, Nego Dito. O Caixa Acústica me fez, de alguma maneira, ordenar o conhecimento que eu acumulei dentro da minha mochilinha durante todos esses anos trabalhando com comunicação, voltado ao jornalismo musical. E ele, de uma maneira, fazendo essa sequência cronológica para a série que eu apresento no Caixa Acústica, ele ordenou todo esse conhecimento na minha cabeça. Então, eu estabeleci as décadas e vim trazendo lá de trás, desde a Jovem Guarda, antes um pouco da Jovem Guarda até os anos 2000, com os diferentes gêneros, estilos musicais, subgêneros que foram se sucedendo no decorrer das décadas. Tamarana, música composta pelos irmãos Arrigo e Paulo Barnabé, que está no segundo disco da TT Espíndola. O papo tá bom, mas amanhã a gente está de volta. Dá para rever nossos conteúdos nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. E Alzira Espíndola, o álbum TT e o Lírio Selvagem, que havia sido lançado 2 anos antes. Antes teve a Eliette Negreiros com Outros Sons, faixa que dá nome à estreia discográfica dela de 1982. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.